Bem-vindos, jovens gafanhotos, para mais um tópico de física. Hoje nós vamos falar sobre dilatação linear. Então, vem comigo. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a dilatação linear, vamos entender um pouco como que ocorre, o que é esse conceito de dilatação, tá bom? A dilatação, pessoal, nada mais é do que uma expansão entre o espaço que compõe aí os átomos e as moléculas de um corpo, tá? Essas moléculas elas vão se afastando de maneira a aumentar a sua distância quando eu aqueço o corpo, ou aumento a temperatura, ou vai sofrer uma retração quando eu faço um resfriamento desse corpo. E aí as moléculas elas se aproximam ficando mais coesas entre si. Beleza? E para facilitar, então, a gente vai estudar aí a dilatação que ocorre de uma maneira geral nos sólidos, e aí a gente vai dividir em dilatação linear, superficial e volumétrica, e temos que saber também que os gases e os líquidos também dilatam, certo? Em relação aos sólidos, a gente vai ver, então, que ele pode variar em 3 dimensões, tá? Mas eu considero como dilatação linear aquela em que a dilatação mais expressiva, mais significativa, ela ocorre em uma das 3 dimensões somente. Então eu vou poder desprezar não só a dilatação que ocorre aqui na altura da barra, como também na largura da barra, certo? E aí eu vou considerar apenas o comprimento da barra como uma dilatação significativa. Já a dilatação que nós consideramos como dilatação superficial é aquela em que das 3 dimensões eu vou poder descartar uma e considerar as outras 2, que é muito mais significativa do que, por exemplo, a altura da minha chapa, né? Então imagine lá um ladrilho, um piso, por exemplo, né? Onde eu vou ter largura, vou ter comprimento, vou ter altura. A altura daquele ladrilho eu vou poder desprezar. Então, para isso nós chamamos de dilatação superficial. E quando eu considero as 3 dimensões, aí eu passo a ter então a chamada dilatação volumétrica, ok? Então vamos lá entender um pouquinho sobre a dilatação linear. Veja só, começando com a dilatação linear, a gente vê alguns casos em particular. Por exemplo, aí, aqui você pode perceber uma junta de dilatação que nós encontramos em pontes. Também temos aqui um espaçamento entre os trilhos de um trem, que seria esse espaçamento aqui, né? O vãozinho que vai permitir que os trilhos sofram dilatação e eles não sofram alterações drásticas, né? E você percebe também nos fios de alta tensão que esses fios eles não são completamente esticados, né? Porque se fosse, o que aconteceria numa época, por exemplo, de muito frio? Né? Haveria um aumento na tensão e esses cabos eles poderiam arrebentar. Por outro lado, eles também não podem formar uma parábola muito agressiva. Por quê? Porque senão, na época do calor, a tendência é aumentar, né, essa divergência aí. Ok? Então vamos ver aí o que implica na dilatação linear. Quais esses fatores? Em primeiro lugar, vamos observar em algumas experiências a seguinte relação. Repara que eu tenho aqui uma barra de 1 metro, ok? Então, se eu tiver uma barra de 1 metro, essa barra ela vai sofrer aqui uma dilatação, ΔL. Ela vai sofrer uma variação no seu espaço, né, no seu comprimento. Então, se eu pegar uma barra de mesmo material, mesma espessura, né, as mesmas características, alterando apenas o seu comprimento, então o que vai acontecer é que essa barra ela vai dilatar o dobro da primeira, né? E isso sucessivamente, veja. Digamos que eu tenho um comprimento inicial de 2 metros, ok?
Então, a minha barra ela vai dilatar aqui um ΔL. Quer dizer que se eu dobrar essa barra, ou seja, 4 metros, a minha dilatação ela vai ser o dobro. Então, uma das características que influencia na variação do comprimento da barra é justamente o comprimento inicial dessa barra. Uma segunda experiência é analisar o que acontece quando nós aquecemos essa barra numa determinada temperatura. Então, digamos que essa barra sofreu aqui uma variação de temperatura de 10 graus. Então, ela sofreu aqui uma variação no seu comprimento, certo? Se eu pegar a mesma barra e continuar variando a temperatura dessa barra, o que vai acontecer? Veja, nesse caso aqui eu tripliquei a variação de temperatura. Então, a minha barra, que antes ela tinha um certo comprimento, ela vai dilatar 3 vezes mais do que a anterior, ó, certo? Mas então o fator que influencia aqui vai ser a variação de temperatura. Então, o nosso segundo ponto aí que interfere. O terceiro e último ponto que vai alterar vai ser o seguinte: o tipo de material. Os materiais eles não têm o mesmo comportamento, né? Alguns até têm um comportamento muito próximo, né? Mas vejamos aqui uma barra de alumínio. Se você pega e aquece essa barra de alumínio, então nós podemos contar aqui, ó, que ela vai sofrer aqui uma variação, ok? E se eu pegar um outro material, por exemplo, aqui na escolha foi o zinco, repare que o comprimento das barras são iguais inicialmente, mas se nós contarmos aqui, ó, nós vamos verificar que o zinco dilatou um pouquinho mais, né? Basta contar aqui os espaçamentos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem aproximadamente aqui 7 unidades, né? Enquanto que o zinco, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um pouquinho. Então, 8 unidades aqui de variação ΔL. Enfim, então, o que nós podemos perceber? Que o material influencia no processo de dilatação. E como que eu vou representar esse material? Para cada material existe um coeficiente, que nós damos o nome de coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente nós vamos representar pela letra alfa do alfabeto grego, e você vai perceber que a ordem de grandeza dos coeficientes é muito pequenininho, tá? Nessa tabela está na ordem de 10 a menos 6, ok? E a gente pode perceber então que diversos materiais aí vão ter determinados comportamentos a partir desse coeficiente. Uma curiosidade aqui, ó, que você pode perceber entre o vidro comum e o vidro pirex. O que eles têm aqui de interessante? Você vai reparar que o coeficiente de dilatação do vidro pirex ele é praticamente a metade. Essa tabela aí ela vai variar um pouquinho, viu, pessoal? Os valores podem alterar, né, para 3.8, 3.9, 4.1, dependendo. Então, o vidro pirex ele está apresentando nessa tabela metade do valor do vidro comum. E o que isso significa? Significa que o vidro pirex ele suporta variações de temperaturas muito maior do que o vidro comum. Então não é qualquer vidro que você pode colocar no forno, por exemplo, né? Tomar muito cuidado. Às vezes você vai colocar aquele copo para aquecer alguma coisa no micro-ondas, né? Ou então vai levar uma tigela de vidro aí que seria apenas para você fazer uma salada, etc. e tal, mas você quer fazer uma lasanha, você vai colocar no forno, em altas temperaturas, ele pode estourar, né? E aí eu tenho que escolher o quê? Aqueles vidros que possuem aí coeficiente de dilatação muito baixo, para que eles possam suportar altas variações de temperatura. Enfim, o que nós acabamos de ver foram os 3 fatores que influenciam na dilatação linear. Então, a princípio eu tenho uma barra,
essa barra tem um comprimento inicial para uma temperatura inicial. Quando eu aqueço essa barra, eu vou ter então uma expansão significativa em uma dessas dimensões. Então, esse acréscimo, esse aumento, é o que a gente chama de variação do comprimento. Eu tenho aí um comprimento inicial, eu aqueço, sofro uma variação, esse ΔL, ele depende de quem? Desse comprimento inicial, da variação de temperatura, como nós vimos, ok? E o tipo de material, que esse material, como ele vai se comportar, né? Então, representado aqui pelo alfa, ok? No final, eu vou ter então que o meu comprimento final da barra, né? Esse comprimento final da barra aqui, ó, ele passa a ser quem? Ele passa a ser o comprimento inicial mais a expansão, mais o que dilatou. Então, isolando o nosso alfa, o que nós temos aqui? O ΔL dividido por comprimento inicial da barra e variação de temperatura, correto? Como que eu trabalho as unidades aí no sistema internacional, né? Então, se eu estiver trabalhando o comprimento em metro, o comprimento inicial também deve ser em metros, tá? E aí eu posso trabalhar a variação de temperatura em graus Celsius. Vou cortar aqui, ó, metro com metro, né? Fazer a divisão, isso vai dar 1. Sobrando aqui para nós aqui o grau Celsius elevado a menos 1. Então, aqueles que têm dificuldade, né? Ó, sobrou o grau Celsius aqui, sobre 1. Ele tem um expoente 1zinho aqui. Quando eu passo ele para o membro superior, eu tenho que inverter, então, o sinalzinho aqui do coeficiente. Então, a unidade do meu alfa vai ser grau Celsius elevado a menos 1. Então, mais uma vez, quem é o comprimento final? É o L que eu tinha, certo? O L inicial, mais a variação ΔL, que representa o quê? Toda essa relação aqui, ó. Certo? Posso colocar o L0 em evidência, ok? E aí eu tenho essa representação aqui para o meu comprimento final. Então, pessoal, os 3 fatores que influenciam são o comprimento inicial da barra, o meu coeficiente de dilatação linear e a minha variação de temperatura, tá certo? Bom, vamos lá? Vamos pôr isso aí em prática? Tá? Então, meu ΔL aqui. Como que seria o estudo da dilatação linear quando eu jogo ele num gráfico, né? Então, no primeiro momento eu tenho um comprimento inicial, por uma temperatura inicial. Eu aqueço essa barra até uma certa temperatura. Veja que ela vai expandindo o seu comprimento de forma linear, ok? E eu posso tirar algumas relações desse gráfico, né? A primeira dela seria o coeficiente, né? Que a gente chama de coeficiente angular da reta, que eu vou dar o nome de ρ aqui, ó, tá? E ele vai ser, veja bem, o ΔL, que é a variação do comprimento no eixo Y, e a variação Δθ, que é a variação da temperatura no eixo X. Reorganizando então aqui, ó, eu vou passar o meu L0 multiplicando aqui pelo alfa. E quando eu faço ΔL sobre Δθ, eu estou pegando então aqui em relação ao triângulo o cateto oposto. E eu estou dividindo ele pelo cateto adjacente. Essa relação cateto oposto pelo cateto adjacente, nós chamamos de tangente. Então, o coeficiente angular da nossa reta é o produto entre o comprimento inicial da barra e o meu coeficiente de dilatação linear. Beleza? Bom, então, vamos lá. Onde que eu aplico isso daí? Tá? Uma das aplicações mais comuns e exercícios que eles costumam cobrar muito é sobre a lâmina de face paralela, né? Lâminas bimetálicas. Lâminas bimetálicas, por exemplo, aqui eu tenho um
um circuitozinho representado, tá? Onde eu tenho lá um filamento, que eu chamo de lâmina bimetálica. As lâminas bimetálicas, elas são bem fininhas, próximas uma das outras, tá? E olha só o que acontece, não tem como eu aquecer uma e não aquecer a outra, tá? Então as duas aquecem juntamente. Bom, então veja que a chapa disjuntora ela está fechada porque o meu circuito aqui, ó, ele está fechadinho, né? Mas o que acontece, o que ocorre com o circuito quando a temperatura da lâmina ela sobe demais, né? E sabendo que o coeficiente, né, da barrinha verde, que é o coeficiente da barrinha verde, ele é maior que o coeficiente da barrinha vermelha. O que nós vamos ver? Bom, então o raciocínio é o seguinte: as duas têm o mesmo comprimento inicial, né? Tanto a verde como o comprimento inicial da vermelha. Beleza. Não tem como você alterar a temperatura de uma sem alterar a temperatura da outra. Então, a variação de temperatura, né, da verde vai ser igual à variação de temperatura da vermelha. Então, se eu pegar a relação ΔL, que é o comprimento inicial, o alfa e o Δθ, veja, se esses dois fatores aqui são os mesmos, o que vai interferir de modo direto é o coeficiente de dilatação linear. Perfeito? Então, uma vez que isso acontece, né, veja bem, o coeficiente verde aqui, ó, o coeficiente de dilatação da barrinha verde vai fazer com que a barrinha verde fique maior que a vermelha. E aí a barra vai sofrer uma curvatura para baixo. Por quê, Will? Porque olha só, tá vendo essa curva aqui? Ela tem um comprimento maior que a curva interna. Isso já é o suficiente para fazer com que, linearmente, o comprimento da verde seja maior que da vermelha. Cuidado aí, tá? É uma questão muito comum cair nos concursos, nos vestibulares. Então, a gente tem que ficar atento a esses fatores, tá bom? Tanto é verdade que, olha só, vamos para uma questão específica, tá? Onde, numa aula de laboratório do curso de sondagem, né, da FATEC, esse é um exercício onde um dos exercícios era construir um dispositivo eletromecânico utilizando duas lâminas retilíneas de metais distintos. Reparem, ó, mesmo comprimento, ok? Então, se tem o mesmo comprimento inicial de A seria o comprimento inicial de B, soldadas entre si, então lâmina bimetálica. E para isso, os alunos fixaram de maneira firme uma das extremidades enquanto deixaram a outra livre, conforme essa figura aqui, ó, tá? Bom, considere que ambas as lâminas estão inicialmente à mesma temperatura inicial e que a relação entre os coeficientes de dilatação linear do alfa A é maior do que o coeficiente de dilatação do alfa B. Ao aumentar, quando nós aumentarmos aí a temperatura da lâmina, é correto afirmar que. Então, vejamos as alternativas que ele nos apresenta, né? Você viu lá que o fator que vai influenciar na dilatação é justamente o coeficiente de dilatação linear. Então, se o alfa de A é maior que o alfa de B, pela relação da dilatação, uma vez que ambas possuem o mesmo comprimento e a mesma variação de temperatura, o fator que influencia é o coeficiente.
Então, aquele que tiver maior coeficiente, consequentemente, ele vai dilatar mais. E ele dilatando mais, o que ele vai fazer? Ele vai englobar o outro. Então, a tendência aí no caso, né, é tanto a lâmina A como a lâmina B se curvar para baixo. Tá certo? Como no exemplo que nós vimos agora há pouco aí no circuito elétrico. Tá certo? Se o alfa de B fosse maior que o alfa de A, nós teríamos aí uma curvatura para cima. Tá bom? Próximo exercício aí de aplicação. Vamos lá, mais um? Veja só, a fenda na ponte Rio-Niterói é uma junta de dilatação de CCR, né? De acordo com a CCR, no trecho sobre a Baía de Guanabara, as fendas existem a cada 400 metros, com cerca de 13 centímetros de abertura. Admita que o material dos blocos que constitui a ponte Rio-Niterói seja o concreto, cujo coeficiente de dilatação é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Determine a variação necessária da temperatura para que as duas bordas de uma das fendas citadas na reportagem elas possam se unir. Então, digamos lá ó, que você tem aqui um trilho, tá? Um pedaço aqui da ponte. Aqui você tem um outro pedacinho da ponte, entre duas placas. E aí você tem esse vão. Ó. Esse vão, então, é o meu ΔL, que no caso específico aqui foi deixado 13 centímetros de abertura. Tá? A cada, no caso aí, 400 metros de comprimento, certo? Então, como que a gente vai determinar a variação de temperatura, né? Ó, cuidado com essa palavrinha aqui, variação, que representa o nosso delta. Então, eu vou pegar a relação matemática, ΔL, que é igual a L0 vezes o alfa vezes o delta θ. No lugar... um detalhe aqui, pessoal, ó, é que você vai perceber que o meu ΔL está em centímetros e o meu comprimento aqui está em metros. Então, é interessante que você faça o quê? Converta ou tudo em centímetros ou tudo em metros, tá bom? Eu vou converter tudo em centímetros para facilitar a nossa vida aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter o meu ΔL em centímetro, certo? E vou pegar os 400 metros aqui, que vai virar o quê? Vai virar 4 vezes 400 vezes 100, 40 mil. Lembrando aí que cada metro possui 100 centímetros. Vezes o meu alfa, que é 10 elevado a menos 5, vezes o meu Δθ. Então agora, ó, a minha variável, que é o Δθ, vai ser igual a 13 dividido por 4. Vou fazer isso aqui virar base 10, né? Notação científica. Vai ficar 10 à quarta vezes 10 a menos 5. E aí a minha variação de temperatura vai ser igual, vou pegar o valor de 13 e vou dividir por 4. E eu vou encontrar aqui o valor de 3,25. Repara aqui, pessoal, que na hora que eu vou multiplicar a base 10, aqui vai sobrar um 10 elevado a menos 1, que vai passar para cima, positivo o expoente. Então, a variação de temperatura é de 32,5 graus Celsius, aproximadamente. Tá certo? Então, se fosse uma questão aí objetiva, eles poderiam colocar entre 32 e 33. Beleza? Então, a aplicação aí da relação do ΔL. A próxima questão, pessoal, ela é muito interessante porque ela traz aqui uma plataforma onde foram construídos dois pilares com um certo desnível Hzinho. E aí vamos lá. Essa plataforma então ela foi apoiada em duas colunas, conforme essa figura. Devido a um desnível do terreno para manter a plataforma na horizontal para qualquer temperatura,
foi preciso fazer uma das colunas de concreto e outra de ferro. Qual o valor desse desnível, sabendo que a maior coluna é a de concreto e ela mede 7,8 metros a 0 graus. Então, ó, ele está falando aqui para você que essa maior coluna aqui, ela tem 7,8 metros, certo? E ela é de concreto. A outra vai ser de ferro. Então, aqui eu tenho aqui um comprimento inicial de ferro que eu desconheço, né? Então, o que vai ter que acontecer aqui durante o processo de aquecimento, né? Se os dois pilares aquecer, eu tenho que sempre manter essa barra na horizontal. Então, para ela ficar na horizontal, nós temos que perceber que o que dilatar do concreto tem que ser o que vai dilatar no ferro, certo? Para manter na horizontal as placas, né? No final, tanta dilatação do concreto, ó, o ΔL do concreto, ele deve ser igual o ΔL do ferro, do pilar de ferro, tá? Para que eu mantenha essa barra na horizontal. E quem são os ΔLs aqui, né? Então, o comprimento inicial do concreto vezes o alfa do concreto, vezes a variação de temperatura, é igual o comprimento inicial do ferro, vezes o alfa do ferro, vezes a variação de temperatura. Eu tenho aqui, ó, o comprimento inicial do concreto, 7,8. O coeficiente 12 vezes 10 elevado a menos 6. O detalhe aqui, né, é que para manter essa barra, essas duas colunas aqui, independente da temperatura, então vou chamar de Δθ aqui mesmo. Esse comprimento inicial do ferro eu não sei. O alfa do ferro vale 13 vezes 10 elevado a menos 6, Δθ. Como eu quero manter tudo a mesma temperatura, né? A mesma variação, eu vou cancelando o que dá para cancelar aqui, ó, 10 elevado a menos 6 com 10 elevado a menos 6. E aí o comprimento inicial da minha coluna de ferro vai ser o valor de 7,8 vezes 12. Isso aqui tudo dividido por 13. Bom, então se eu pego 12 e multiplico por 7,8, eu vou ter aqui o valor de 93,6, que dividido por 13, eu vou encontrar um valor de 7,2 metros. Mas não é isso que ele pede. Ele quer o desnível entre os dois pilares. E como que eu vou descobrir esse desnível? Fazendo a diferença entre o comprimento inicial da barra de concreto e o comprimento inicial da barra de ferro. Então, o nosso Hzinho vai ser 7,8 menos 7,2. Eu vou encontrar aqui uma variação de 0,6 metros ou 60 centímetros. Então, tá aí. O próximo problema que nós temos sobre dilatação linear, ele já traz aí uma diferencinha em relação ao da ponte, né? Aqui é o contrário, agora eu tenho uma placa e essa placa está num desnível. Então, eu fiz um esqueminha aqui no canto, ó, mostrando esse desnível, certo? E qual é o grande objetivo aqui? É achar uma temperatura de modo que os dois pilares fiquem do mesmo tamanho e com isso a placa C ela fique na horizontal, certo? Então, olha só, eu tenho aqui um comprimento inicial para a barra A, um comprimento inicial para a barra B. No final das contas, eu quero que o comprimento final de A fique igual ao comprimento inicial de B, certo? Então, aqui, ó, o meu
comprimento final de A tem que ficar igual ao comprimento final de B. Esse aqui é o objetivo para que a minha placa C fique na horizontal, certo? E quem é o comprimento final de uma barra? Como que eu chego no comprimento final de uma barra? É aquilo que eu tinha no início, mais o que dilatou, certo? Mas esse ΔL é quem? É o comprimento inicial vezes o alfa vezes o Δθ. Então eu vou pegar toda essa relação para A e para B. Então eu vou ter comprimento inicial de A mais o comprimento inicial de A vezes o alfa de A vezes a variação de temperatura. Isso tem que ser igual ao comprimento inicial de B mais o comprimento inicial de B vezes o alfa de B vezes a variação de temperatura. Certo? Vou substituir todos os valores que eu tenho lá. Então vamos lá. A barra A tem 1000 milímetros. Então, vou escrever aqui 1000 milímetros mais 1000 milímetros, que multiplica o alfa de A, que é 3 vezes 10 elevado a menos 5, e vou determinar a variação de temperatura. Do outro lado, eu vou ter 1001 milímetros, que é o comprimento da barra B, mais 1001 vezes o alfa de B, que é 1 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura. Pessoal, tudo que for relacionado à variação da temperatura, eu passo para um membro, e o que for número, eu passo para o outro. Tá legal? Então aqui ficou 3.000, que eu vou poder escrever assim, 3.000, 3 vezes 10 ao cubo vezes 10 a menos 5, Δθ, menos 1,001 vezes 10 ao cubo vezes 10 a menos 5 Δθ. E aqui ficou o 1001 menos o 1000 que estava lá no outro membro. Bom, então vou trazer aqui para cima. Vou simplificando, passo a passo, né? Então vai ficar 3 vezes 10 a menos 2, Δθ, certo? Menos 1,001 vezes 10 a menos 2, Δθ, que é igual a 1. Quando eu fizer essa subtração, vai ficar 2,99 vezes 10 a menos 2, Δθ, igual a 1. E o meu Δθ vai ser igual a 1, que divide 2,99 vezes 10 a menos 2. Galera, praticamente é 1 dividido por 3, tá certo? Então isso daqui vai dar um valor próximo a 0,34 vezes 10 ao quadrado. Então eu estou tendo uma variação aqui próxima de 34 graus Celsius. Mas não é isso que ele quer. O que ele quer? Ele quer a temperatura final. Como lá no início as barras já tinham uma temperatura de 20 graus, a temperatura final vai ser o que eu tinha no início, mais o que variou. Então eu vou ter uma temperatura final próxima ao valor de 54 graus Celsius. Beleza? Finalizamos aí, então, aqui temperatura que os pilares devem chegar para que essa barra ela se mantenha, na verdade ela chegue, nesse caso, né, à horizontal. Valeu? Questãozinha da FUVEST, lá de 2012. Essa questão é muito bem elaborada, muito bacaninha, para a gente treinar aí dilatação linear. Como? De que maneira? Vamos lá. Para ilustrar a dilatação dos corpos, um grupo de estudantes
apresenta em uma feira de ciências um instrumento esquematizado na figura. Nessa montagem você tem uma barra de alumínio com 30 centímetros de comprimento, apoiada sobre 2 suportes, tendo uma das extremidades presa ao ponto inferior do ponteiro, enquanto que a outra está no anteparo fixo. O ponteiro pode girar livremente em torno do ponto O, sendo que o comprimento de sua parte superior é de 10 centímetros e a inferior 2 centímetros. Se a barra inicialmente se encontra a temperatura de 25 graus Celsius, aqui, for aquecida até 225 graus, qual é o deslocamento da extremidade superior do ponteiro, aproximadamente. E aí ele te dá, note a dote, o coeficiente de dilatação linear do alumínio, 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Bom, eu montei aqui um esqueminha prévio para a gente raciocinar da seguinte maneira. Eu tenho aqui o comprimento inicial da minha barra, né, que são os 30 centímetros, ok? Numa temperatura inicial de 25 graus. Quando eu aqueço essa barra, o que vai acontecer aqui, galerinha? Ó, tá vendo aqui embaixo? Ó, essa barra ela vai esticar. Ou seja, eu vou ter uma variação ΔL aqui. Certo? E esse deslocamento, né? Aqui está o ponteiro inicial, né? Esse deslocamento, esse arquinho aqui, ó, do deslocamento da barrinha, do ponteiro, ele é tal que eu vou poder considerar praticamente a curvatura comparado com a parte reta de uma maneira irrisória, né? Então eu vou ter aqui 2 centímetros a base do ponteiro, 10 centímetros a parte superior do ponteiro, né? E o que eu quero determinar, na verdade? O quanto que esse ponteiro ele se deslocou, ΔX. Então, para isso, eu vou precisar de quem? Do ΔL, certo? E aí eu vou usar aqui, matematicamente, semelhanças de triângulos, né? Onde eu tenho aqui 2 centímetros do lado de cá e 10 centímetros do lado de cá. Então, vamos lá calcular o ΔL? O meu ΔL vai ser o comprimento inicial, o alfa e o Δθ. Então, eu vou calcular o quanto que a barrinha de alumínio deslocou aí. 30 centímetros vezes 2 vezes 10 a menos 5. E a minha variação de temperatura era de 225 menos 25. Quer dizer que a minha variação de temperatura aqui é de 200 graus Celsius, ou 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, meu ΔL passa a ser 2 vezes 2, 4, vezes 30, 120, vezes 10 a menos 3. Quer dizer que meu ΔL equivale aí, então, a 0,120 centímetros. Com isso, vamos lá para a nossa famosa regrinha de 3. Olha lá, eu posso fazer assim, que o ΔX está para o ΔL, assim como 10 está para 2, certo? Então, eu tenho que ΔX é igual a 10 dividido por 2, que dá 5, 5 vezes 0,12. Então, o meu ΔX vai ser o equivalente a, faço a multiplicação, né? 0,12 vezes 5, e eu encontro aqui 0,6. O que, professor? Eu estou trabalhando em centímetros. Então, está aqui, centímetros. Isso, em milímetros, equivale a 6 milímetros. Beleza? A nossa alternativa aqui correspondente é a letra C, de correta. Bom, pessoal, então
Recapitulando aí o que nós já vimos em dilatação, os 3 fatores que influenciam na dilatação linear primeiro aí, o meu comprimento inicial, o tipo de material que está sendo trabalhado e a variação de temperatura, certo? Espero que vocês tenham assimilado bem aí o conteúdo. Um grande abraço, a gente se vê na próxima. Valeu!